Graça e paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Angelita e eu vim aqui gravar esse vídeo para contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus há 2 anos atrás. No ano de 2022, aproximadamente ali do meio para o final do ano. Não sei dizer especificamente a data correta, porque já faz muito tempo, mas o Senhor vem me incomodando para eu falar, compartilhar com vocês aquilo que Deus me mostrou. E eu tenho assistido muitos vídeos e tenho visto que Deus tem usado muitas pessoas para falar sobre a vinda dele, para falar que ele está às portas, que ele está voltando, para falar sobre o arrebatamento. E muitas pessoas não têm dado ouvido àquilo que Deus tem falado, né? Então, eu quero dizer para vocês que no ano de 2022, Deus me deu um sonho. Eu estava dormindo e normalmente Deus, ele me mostra as coisas pela manhã. Ele fala comigo de madrugada. Ele sempre fala comigo na madrugada e me mostra as coisas pela manhã. Ali por volta até das 10 horas da manhã. E nesse dia eu estava dormindo e o Senhor me deu uma visão e ele me mostrou o arrebatamento. Nessa visão, eu estava em cima de um monte bem alto, uma montanha bem alta. E daquela montanha eu conseguia ver toda a cidade. Eu olhava para baixo naquela montanha e eu conseguia ver toda a cidade. Eu via muitas casas, muitas pessoas, e eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu sentia que o Espírito Santo ele estava comigo, a todo tempo me acompanhando. Aonde eu ia, ele me acompanhava, ele estava presente ali comigo. E eu perguntava para ele, falava assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Aí ele falava assim: avisa para minha igreja, avisa para o meu povo que é a última hora. Essa é a última chamada e não vai dar mais tempo de ninguém se preparar. Avisa para eles que se eles não se preparar agora, se eles não se arrependerem agora, não haverá mais tempo, porque essa é a última chamada. E o Senhor falava assim para mim: tá vendo aquelas casas? Eu falava assim: Senhor, estou vendo. E ele falava assim: vai, bate em cada porta, vai de casa em casa e fala para eles, anuncia para eles a salvação. Fala que hoje é a última oportunidade que eu estou dando para eles que eles se arrependam dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e para que eles me aceitem como seu único e suficiente Salvador. E dali, irmãos, eu ia batendo de casa em casa, batia nas casas, e eu pregava e falava para aqueles irmãos, falava assim: olha, o Senhor mandou vir aqui para te dizer que hoje é a última oportunidade que Ele está te dando. Essa é a última oportunidade, porque é a última chamada, não haverá mais tempo. O tempo do fim está próximo, o Senhor Jesus está nas nuvens, ele já está voltando. Se você não se arrepender hoje, você não terá outra oportunidade, essa última oportunidade que Deus está te dando. E daí, irmãos, algumas pessoas, elas aceitavam a Jesus, elas se rendiam, elas reconheciam os seus erros, os seus pecados, e elas aceitavam a Jesus. E aí elas perguntavam: e agora, o que eu tenho que fazer? E eu dizia para elas: faz o mesmo que eu tô fazendo, corre o mais rápido que você puder, vai nas casas e vai anunciando que Jesus está voltando. E ali aquelas pessoas saíam correndo, e eu falava assim: corre, vai correndo, não olha para trás, não para em lugar nenhum, vai correndo, corre na minha frente e vai correndo, que depois eu alcanço vocês. Vai correndo e vai anunciando para as pessoas que Jesus está voltando.
Nisso, irmãos, eu passava em algumas casas, e algumas casas tinha pessoas de todos os tipos. Tinha pessoas doentes, enfermas, tinha pessoas se prostituindo, eu via muitas prostitutas, eu via muitos homossexuais, muitos drogados, muitos dependentes químicos. E ali eu pregava para aquelas pessoas e eu falava assim: olha, Jesus mandou eu pregar o evangelho para você e falar para você que ele está te dando uma oportunidade. Essa é a última oportunidade que você terá. Se você não aceitar Jesus, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, você não terá outra oportunidade. Alguns daqueles jovens, pouquíssimos, bem poucos, eles aceitavam e vinham comigo anunciar o evangelho. Algumas prostitutas também aceitavam a Jesus, mas a grande maioria dos jovens, irmãos, eles não aceitavam. Eles não aceitavam e eles ficavam bebendo, fumando drogas, se prostituindo. E cada casa que eu entrava, que os jovens não queriam saber de Jesus, não queriam aceitar, não queriam reconhecer os seus erros, eu saía dali muito triste, muito triste, muito triste. Eu chorava muito. Eu chorava muito porque eu sabia que aquela era a última oportunidade que Deus estava dando para aqueles jovens. E eles negavam, eles não queriam saber de Jesus Cristo. Eles falavam: não, eu prefiro ficar aqui usando minha droga. Que Jesus Cristo que nada. Eles falavam dessa forma: que Jesus Cristo que nada. Eu prefiro ficar aqui usando a minha droga, fumando o meu baseado, curtindo. E eles não queriam saber de Jesus. E eu saía dali muito triste, chorando. Algumas dessas casas, o Senhor, ele me dava a oportunidade de retornar. Ele falava assim: volta lá mais uma vez, só mais uma vez, e fala de novo para aquela pessoa. Quando eu voltava, às vezes a pessoa se rendia e vinha para Jesus, e às vezes não. E dali eu saía chorando, e eu chorava muito. Chorava muito, muito mesmo. Com muita dor no meu coração, irmãos, porque aquelas pessoas, elas não queriam saber de Jesus. Elas negavam e não queriam saber de Jesus, e aquilo me doía muito. E para eu chegar naquelas casas, irmãos, aí eu ia seguir a viagem, ia descendo aquela montanha, e conforme eu ia descendo, eu ia passando nas casas e anunciando que Jesus estava voltando. Só que para chegar em algumas casas, determinadas casas, era muito difícil para eu passar. Havia muitos obstáculos no meio do caminho. Havia tempestade, havia chuva, havia lama. Eu passava correndo por dentro da lama, pisando na lama. Aí as árvores caíam no meio do caminho, eu tinha que passar por cima das árvores ou por baixo das árvores, com muita dificuldade para chegar nas outras casas. E de repente eu olhava para o céu e eu via uma estrela caindo. E aquela estrela, ela caía como uma bola de fogo. E quando aquela estrela caía, do outro lado assim da montanha, eu ouvi um estrondo muito grande, irmãos, que eu não sei descrever para vocês o tamanho do estrondo que eu ouvia quando caía aquela estrela do céu, caía aquela bola de fogo. Eu não consigo descrever para vocês com palavras o tamanho daquele estrondo que eu ouvia. Eu ouvia um estrondo muito grande e eu falava assim: acabou. Acabou, Jesus já está nas nuvens, Jesus está voltando, acabou, não dá mais tempo, acabou. E eu via assim, quando aquela estrela caía, aquela bola de fogo, eu via muita fumaça, muitas coisas sendo destruídas, e muita fumaça, muitas casas sendo destruídas. E mesmo assim eu continuava, seguia o meu caminho com muita dificuldade, passando por dentro da lama, passando por vários obstáculos para conseguir chegar naquelas casas. E eu vi aquelas pessoas que eu tinha ganhado para Jesus, elas corriam na minha frente, elas corriam, e eu só falava para elas: corre, não olha para trás, não, corre o mais rápido que você puder e anuncia para as pessoas que Jesus está voltando.
E dali, irmãos, eu acordei chorando muito. Eu chorava muito quando eu acordei com meu corpo todo anestesiado. Eu acordei com meu corpo todo anestesiado e eu chorava muito, chorava muito, chorava muito. E ali eu compartilhei com os meus filhos, compartilhei com a namorada do meu filho, com os meus filhos que estavam em casa, e eles choraram junto comigo. E eu falei, não é tempo mais de brincarmos, de sermos cristãos. Não é tempo de ficarmos nos apegando a coisas vãs, as coisas que vai ficar tudo aí. Nós não levaremos nada daqui da terra, nada. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Nós não levaremos riqueza, não levaremos roupa, não levaremos carro, não levaremos casa, não levaremos dinheiro, não levaremos nada, igreja, nada. Tudo vai ficar e tudo vai virar pó. A única coisa que nós temos de valor aqui na terra é a nossa vida com Deus, a nossa salvação com Deus, aquilo que nós temos feito para o Senhor, é isso que nós temos de mais valioso, é tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor. Então, igreja, o que eu quero dizer para você? Qual é a mensagem que eu quero dizer para você? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Eu não queria gravar esse vídeo. Eu confesso que eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo. Eu não queria gravar. Mas o Senhor, Ele tem me incomodado muito para que eu venha fazer esse vídeo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de ficar me expondo. Eu sou uma pessoa bem reservada. Eu não gosto. Mas o Senhor tem me incomodado muito para que eu venha até aqui nas redes sociais e para que eu fale para vocês o que Ele me mostrou. E fale para vocês que você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ou até mesmo você que se diz cristão, está na presença do Senhor, brincando de ser cristão, brincando com as coisas de Deus, achando que Deus não está vendo aquilo que você tem feito, achando que Deus é menino, que Deus é brincadeira, é brinquedo para você fazer o que você quer. Se arrependa, meu irmão, enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque é chegada a hora do nosso Senhor, Ele está voltando. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo... Deixa eu lembrar aqui, igreja. Aqui, igreja, me perdoe pela demora. Eu achei aqui. É livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. E versículo 2, que diz assim: Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então, nessa palavra, o Senhor está nos dizendo, igreja, que nós devemos nos preparar para encontrarmos com Ele, que não é tempo de nós ficarmos brincando, de sermos cristãos. E no versículo 12 ainda diz, Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o Senhor, ele vai fazer uma limpeza, irmãos. Ele vai fazer uma limpeza, ele vai separar o joio do trigo. E ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Que eu e você possamos ser trigo.
Que eu e você possamos estar na posição de trigo e não na posição de joio. Nós temos visto muitos dos nossos irmãos que se dizem cristãos apedrejando, até mesmo mutilando com palavras, quando deveria estar abençoando, quando deveria estar se posicionando e ajudando uns aos outros. Então vamos mudar o nosso posicionamento. Vamos parar de brincar e vamos anunciar o verdadeiro evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito que ele disse que nós deveríamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Este é o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho que muitas das vezes as pessoas têm pregado, barganhando, dizendo, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus... você tem que fazer isso, fazer aquilo para que você possa alcançar o reino. Não, você tem que obedecer a palavra do Senhor. É lícito que nós peçamos as coisas para o Senhor, é lícito que o Senhor nos abençoe, mas desde que nós estejamos em obediência. Obediência à palavra dele. Não vamos nos apegar nas coisas onde a traça e o ferrugem consomem, mas vamos nos apegar à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apregoar o verdadeiro evangelho e vamos nos arrepender, porque o reino dos céus é chegado. E o Senhor, ele não está brincando. E eu não vim aqui falar isso para você de brincadeira. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. O Senhor, ele me chamou desde o ventre da minha mãe. E desde muito criança, o Senhor, ele me revela as coisas. E eu sou grata a Deus por ele ter me escolhido para me dar essa revelação, por ele ter me confiado essa revelação, ainda que eu tenha demorado para falar, irmãos. Mas eu sou grata a Deus por ele ter me confiado. E que você possa meditar nessas palavras. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas seja alcançado com essa revelação, com esse testemunho. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E que nós possamos nos despertar na presença dele. Assim eu agradeço a atenção de todos vocês. E até o próximo vídeo.